Queridos e amados irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre Mateus 16, capítulo 16, versículo 18. Tem um versículo ali muito bacana, que Jesus, num diálogo com Pedro, ele diz assim, olha, eu te digo que tu és Pedro, vírgula, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, o propósito de Jesus era edificar, construir a sua igreja com o objetivo de que o seu sacrifício não ficasse restrito apenas àquele estado temporal a qual aquela geração vivia, mas que o seu sacrifício e a notícia do que foi feito fosse levado às gerações futuras. Esse era o objetivo. Há uma questão aí que eu quero trazer para vocês uma observação de que no mundo católico se utiliza isso aí para dizer que, tá vendo? Jesus disse que Pedro seria a pedra que a igreja seria edificada sobre ele. Bom, isso não é bem verdade. Por quê? Primeiro porque Pedro no original é Petros, quer dizer fragmento de pedra. Jesus diz que é sobre uma pedra que ele edificaria a sua igreja e não sobre areia, fragmentos de pedra. Então isso aí cai por terra. Qual pedra é essa que Jesus está falando? De si próprio. A Bíblia diz que ele é a principal pedra de esquina, a pedra angular. E é sobre essa pedra, sobre o seu sacrifício, sobre a sua vida e sobre a sua mensagem, que ele edificaria a sua igreja. Para tanto, ele separa 12 pessoas, 12 homens rudes, de temperamentos variados, e os prepara num grande seminário, que foi o maior seminário que já aconteceu na Terra, para que estes pudessem dar seguimento à sua obra, fazendo o mesmo que ele fez. Qual foi o exemplo principal que ele deu? Fazer novos discípulos. Então, esse foi o objetivo. Um detalhe na sequência deste versículo 18, que Jesus faz questão de frisar que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a sua igreja edificada. Mas o que vem a ser igreja? Igreja, irmãos, do original vem de eclesia. Tem um verbo que é ekkalen, que quer dizer sair para fora. Podemos entender, mediante isso, que é pessoas, que a sua igreja seriam pessoas que sairiam para fora de um sistema para serem diferentes, para que pudesse, então, fazer a sua obra, levar a mensagem da cruz, levar a informação e a notícia do seu sacrifício, para que a humanidade pudesse ter o direito de entrar nos céus pelas portas. Bom, qual o objetivo da igreja? Primeiro é levar a palavra, assim como Jesus fez. Outro objetivo, discipular e preparar as pessoas, fazer discípulos. Porque a obra não pode ficar restrita apenas na minha pessoa. Abrindo parênteses aqui, que eu vi alguns pastores já ao longo da minha vida dizer assim, eu não tenho obreiro, por isso que não dá para fazer a obra. Isso aí é um atestado de incompetência. Isso aí é um atestado de que ele não foi competente em fazer discípulos. Segurou tudo na sua mão, o tempo passou, a velhice chegou e agora ele fica lamentando, jogando a culpa em terceiros. E não tem nem sequer a coragem de assumir o seu erro. A igreja, ela se apresenta, meus amados, com dois aspectos. Como organização e como organismo. Como organização, ela tem um CNPJ, ela precisa estar consolidada perante a sociedade e ela se identifica como quase que uma empresa, sem fins lucrativos. É nesse X da questão que entra aí um problema. Muitos líderes se apegam à condição de liderança e por estarem, às vezes, na presidência dessa organização que se chama igreja, e se acham que são empresários. Eles se acham donos da igreja. E alguns chegam a cara de pau de querer passar a liderança dessa organização para seus filhos, para sobrinhos, para genros, com a maior desfaçatez. E se esquece que essa organização ela precisa estar estabelecida pela sociedade, diante da sociedade, mas ela é um organismo vivo movido pela ação direta do Espírito Santo. E quem controla e quem está direcionando esse organismo que precisa estar vivo é o Todo-Poderoso, a qual instituiu.
a qual ele disse, edificarei a minha igreja. Essa igreja, eu quero te dizer para você, pastor, que está se achando proprietário, que está se achando um semideus, tem umas igrejas por aí, irmãos, que está uma vergonha. Eu já tive informações e já vi. Camarada, quando chega na igreja, que o povo já está adorando a Deus, todos têm que se levantar e quase que reverenciar, porque está chegando o magnânimo. Vai tomar vergonha na cara, meu amigo. Uma liderança, você é um serviçal, Jesus te chamou para o serviço da obra. Você está trazendo holofote para você, o holofote tem que estar em Cristo. Quem está sentado no trono é Jesus e não um homem mortal. Quantos que estão se achando semideus, alguns levam a mão para o que os outros beijam. Vai tomar vergonha na cara e se converta. Aleluia! É tempo de despertamento, as pessoas estão brincando com coisa séria. Bom, vamos lá. Essa igreja, como organismo, ela é movida pela ação direta do Espírito Santo. Essa igreja, como organismo, ela é chamada de noiva. E o seu noivo é Jesus. Aí vem uma parte que eu considero de suma relevância. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Bom, eu nunca vi porta voando. Eu nunca vi ninguém arremessando porta, Satanás arremessando porta contra ninguém. O que quer dizer isso? As portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. A Bíblia se apresenta utilizando-se de questões da época, da sua realidade, como ilustrações. As ilustrações da época não seria de um carro, de um avião, não, coisas da época. E os reinos, naquela ocasião, eles se fortificavam e se protegiam através de muralhas. E suas portas deveriam ser bem resistentes, porque quando houvesse um ataque de um inimigo, ele não ia tentar pular o muro, ele ia tentar arrombar a porta. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, que quando nós batemos de frente com as portas do inferno, elas não vão prevalecer, elas vão cair. Mas só que a muralha e essa porta, ela não vem ao encontro da igreja. Isso quer dizer que a igreja, ela vai ao encontro, ou seja, ela tem que ser ativa e não omissa. O que Deus tem chamado, o que o Senhor Jesus comissionou, é uma igreja ativa, uma igreja que vai de encontro às portas do inferno, que não tem medo de Satanás, que não faz acordo com o diabo, que vai bater de frente contra essas portas e no nome de Jesus Cristo essas portas não prevalecerão. Aleluia! Louvado seja Deus! É isso que Deus tem chamado o teu povo. Olha, as portas do inferno não prevalecerão, porque vocês vão partir para o ataque. Eu não quero uma igreja morta, uma igreja morna, uma igreja passiva, uma igreja omissa. Eu quero uma igreja que parta para dentro. É isso que o Senhor Jesus tem chamado a nossa atenção. Em alguns lugares por aí, já quase é um acordo. Olha, Satanás, você não mexe com a gente não mexe com você. Tá tão legal. A igreja tem ganhado bastante dinheiro, tem bens, carros novos, e tá tão legal isso aqui. Eu tenho um cadeirão bonito que eu sento, a minha cadeira, sabe, Satanás, lá na igreja, na organização, é a maior. Sabe por quê? Porque eu preciso chamar a atenção de todos. Todos têm que ver que eu sou eu. Queridos, receba essa mensagem. Sabe por quê que existem muitas igrejas fracassadas? Que não tem mais línguas estranhas, não tem mais poder de Deus. Pouquíssimas pessoas se convertem, é por causa disso. Indivíduos estão roubando a honra que é do Senhor Jesus. E Deus não divide a sua honra com ninguém. Portanto, receba essa palavra no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. E pense nisso.